Normal é meio de campeão tabela. brasileiro, Pode pô. ser entre, sei lá, pode ser o 8º, se der tudo certo, pode ser o 12º. Acho que não é nenhum fim do mundo. Como não foi, o Botafogo terminou em 11º, mas chegou na última rodada, se ganhasse do Atlético Paranaense, foi um jogo, né? Sim. Era quem ganhasse ia pra Libertadores. O Botafogo terminava em 7º, né? E, porra, ia pra Libertadores. Pô, imagina só no primeiro ano de SAF você ir pra Libertadores. Se de repente, se os reforços da segunda janela tivessem chegado antes, o Botafogo... Até porque com a estreia do Tiquinho ali com Fortaleza, que a gente ganha lá, no Castelão 3-1, acho que depois o Botafogo joga 14 jogos, né? E a campanha de G4 com esses caras, né? Então, você vê como é que... talvez não precise nem de tanto, mas precisa de tempo. O Tietê começou o campeonato muito mal. Hoje o Tietê é indiscutível. O Patrick de Paula teve um início catastrófico. No final, ele já mostrou que poderia ser um jogador útil de banco e hoje eu já acho que ele é titular do time. Ele começou muito bem, mas passou uma pré-temporada, né? A pré-temporada não, as férias, todo dia postava vídeo trabalhando com preparador físico e tal. Realmente mostrou que estava com muita vontade. Então, assim, às vezes tem uns jogadores que ninguém dá nada, mas esse cara aí não... Vitor Sá. Vitor Sá no passado até começou bem, depois teve uma lesão, aí o Jefinho entrou, tomou conta da posição, quando o Vitor Sá entrava, tipo, não dava nada. Tá bem agora? Então, assim, tem os caras que às vezes eles precisam de 6 meses, precisam até de 1 ano pra se adaptarem, pra conhecerem o estilo do treinador, enfim, várias coisas, e a gente é muito imediatista, né? Agora eu vejo muito acontecendo com o Luiz Henrique. E o Luiz Henrique não tá jogando nada. O Luiz Henrique chegou no ano passado, meu Deus do céu, mal fisicamente, tecnicamente, e esse ano não mudou. Mas ele não é um jogador bizarro. Isso foi uma coisa maneira da SAF. A SAF e o Botafogo, desde que virou SAF, não contratou nenhum jogador bizarro. Não tem um daqueles assim que você fala assim... Como é que esse cara veio que parar esse cara aqui? tá fazendo aqui? Esse cara não tem condição de jogar. Não tem mais. Não aconteceu, pelo menos no Botafogo, por enquanto, né? Tem alguns que são contestados. O Piazon é contestado, mas, enfim, iniciou o estadual de uma maneira honesta, mas a gente sabe que é estadual. O Luiz Henrique, muito contestado. Quem está sendo muito contestado também é o Matheus Nascimento, mas, enfim, é da base. Tem 18 anos, né? Acho até que era melhor emprestar para algum time de Série A, né, para ele pegar mais minutos, com um ambiente mais tranquilo para ele, porque ali no Botafogo tá difícil. Pô, mas aquele o cara que Matheus toca na fez bola. 18 agora, ele já tá jogando no Botafogo há uns 2 anos. Pois é, cara, mas assim, a base do Botafogo ela era muito precária, né? Então, os jogadores que saíam de lá eram muito fraquinhos, muito, sabe, raquíticos, né? Magros. Porra, aí você pega o Matheus Nascimento, saindo da base do Botafogo, indo pegar Arboleda e Léo Pelé no São Paulo. Porra, o tamanho dos caras, os caras fortes, né? O Tite e Benevenuto lá no Fortaleza, os caras fortes, né? Então, assim, ele era um cara que ainda não tinha o porte físico de Série A. Ele agora tá fazendo toda uma preparação. Até brincava, né? Falei, porra, quando é que vai chegar os suplementos lá do Crystal Palace? Né? Porra, tem que chegar o suplemento do Crystal Palace pra dar pra esses garotos da base, que eram todos muito magrinhos, né? Já cansei de ver o jogo de base do Botafogo, às vezes acabava a partida, pô, o jogador comia ali um cachorro-quente e um suco de caju, né? Mas, como se fosse isso, sabe? Não tem aquele negócio de estrutura de que tem um time europeu ou um time como o Palmeiras, já olhando isso lá pra trás. Então você pega o cara que sai da base, olha o tamanho do Hendrick. O Hendrick com 16 anos, lógico que tem muita questão de biotipo também, mas assim, olha o tamanho do Hendrick com 16, olha o Matheus. O Matheus tá começando a pegar corpo agora, e não é todo mundo que se desenvolve com 18 anos e começa a jogar pra caramba. Tanto é que o Botafogo fez esse time B pensando exatamente nisso, porque tem jogador que começa a realmente despontar com 21, 22, né? E aí o time vai lá e o Jefinho. Tem casos até o contrário. Tem cara que vai estourar no futebol 26, 27, 28. O Bruno Henrique, pô. O Bruno Henrique estourou tarde. Então, o Jefinho, cara. O Botafogo contratou o Jefinho. O cara tinha 23 anos. Botou no time B. Começou a treinar bem. Opa, vamos trazer ele aqui profissional. Com 23 anos. Agora, imagina se ele tivesse na base do Botafogo com 18 anos. Ele ia falar, pô, esse cara aí, dispensa aí. Vai lá. E aí vai tentar a vida num time pequeno, vamos ver se alguém olha. Então, não dá pra desistir do Matheus. O Luiz Henrique eu não descarto totalmente ainda. Mas o Luiz Henrique tem uma situação que a cláusula de compra dele é impeditiva, assim, 8 milhões de euros. Não tem condição. Mesmo que ele se torne um jogador útil... Mas é obrigatório ou não? Não é obrigatório. É por metas, né? E aí o torcedor até fica meio bolado. Assim, quais são as metas? Né? Porque antigamente o Botafogo fazia a meta, era tipo assim, amarrou a chuteira. Pronto. 5 vezes amarrou a chuteira. Vai, assinou o contrato. Então,
Mas é um bom jogador, cara. Mostrou potencial. Se não acontecer no Botafogo, pode acontecer em outro time. Tem que ter paciência, mas ninguém tem paciência mais. E eu até entendo não ter paciência, porque são 30 anos, sem ganhar nada relevante, só ganhando o campeonato estadual. É complicado, mas assim, se você não tiver paciência, se você não analisar de uma maneira mais fria, como você propriamente falou, cara, vai ficar tipo que nem torcedor do Flamengo, fora Vitor Pereira. Cara, que fora Vitor Pereira. Até melhor, com o Botafoguense aqui, ó, fora Vitor Pereira, porque aí é mais tempo, vai ter que procurar um outro cara, e de repente vai procurar um outro cara que não tem nada a ver com esse elenco, né? E ele vai, mesmo assim, vai demorar pra conseguir entender ali o que tá acontecendo, até dar jeito. E já chegou a hora de demitir o cara, e aí vão atrás de outro. É isso.